Saudação de paz a todos, esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para mais um devocional da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, em defesa da fé cristã. A lição de número 1 é a lição ao qual nós estamos realizando o devocional desta semana. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A leitura diária do nosso devocional de hoje diz assim: não insistir com o herege contumaz. A leitura para a nossa reflexão do devocional de hoje está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 3 e versículo de número 10, que diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra ademoestação, evita-o. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, era uma carta de uma ademoestação e orientação ao seu obreiro, por nome Tito, que estava em Creta, na ilha de Creta, onde estava estabelecido uma igreja do Senhor Jesus nesta ilha. Tito foi enviado para esta igreja, nesta ilha, para resolver algumas coisas a cunho eclesiástico e doutrinário desta igreja. O apóstolo Paulo, então, escreve esta carta a Tito, orientando a Tito a como se proceder mediante a situação em que a igreja se encontrava. E esta igreja estava sendo ameaçada por algumas pessoas que já estavam inseridas no seio da igreja como professores, como mestres, como ensinadores do seio da igreja do Senhor Jesus em Creta. Estes homens são chamados de herege. Um herege, ele é todo aquele que distorce o sentido literal de um conjunto doutrinário e bíblico. A palavra herege, no grego, foi adotado pela igreja primitiva como todo aquele que distorce o verdadeiro sentido de uma doutrina bíblica. Todo aquele que distorce o verdadeiro sentido da palavra de Deus, de uma doutrina bíblica, ele é considerado um herege. E estes homens estavam na igreja do Senhor Jesus Cristo em Creta. Eles estavam distorcendo a palavra de Deus, causando divisões no meio da igreja. Alguns irmãos já estavam se dividindo a cunho de pensamento e intelectualidade. A igreja estava perdendo a essência, a comunhão, a vitalidade por causa do herege. E o apóstolo Paulo vai orientar a Tito dizendo: ademoesta ele uma, duas. Na terceira, você excomunga esse cidadão da comunidade cristã. Por quê? Porque todo herege, ele não vem para somar, ele vem para dividir, trazendo assim prejuízo e danos irreparáveis à igreja e ao reino de Deus. O herege, ele existe desde o Antigo Testamento. Se nós analisarmos a vida dos profetas, em todo o tempo os profetas tiveram que combater falsos profetas que uma outrora profetizavam mentira por Satanás. E sem dizer que o herege, na maioria das vezes, ele é influenciado pelo espírito do engano, pelo espírito faccioso, o espírito de facção, de promover contenda no meio da igreja. Porque o campo da intelectualidade é o campo onde Satanás mais trabalha. Porque quando ele prende uma pessoa no engano, na intelectualidade, na vida intelectual de uma pessoa, quando ele prende aquela pessoa naquele engano, ele trabalha de todas as formas para que a pessoa fique presa no seu intelecto, achando que o que ela está fazendo é correto. É o campo de batalha na mente. Paulo enfrentou isso com os filósofos na igreja de Corinto. Paulo combateu um bom combate, dizendo: as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir sofisma e trazendo cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava em uma guerra, não só em Corinto, mas em todas as outras demais igrejas,
porque havia uma guerra a respeito da intelectualidade, a respeito da mente das pessoas. E o herege ele trabalha exatamente na mente das pessoas, porque uma vez cativa a mente daquela pessoa, é difícil depois desfazer, tirar da mente daquela pessoa, uma vez inculcada na mente dela aquela mentira, aquela heresia. E nós, na igreja brasileira, estamos sofrendo uma enxurrada de hereges, dizendo ser mestres, doutores e professores, trazendo divisões no corpo de Cristo. E muitas das vezes nós queremos usar a política da boa conivência, né? Queremos, para não trazer um escândalo maior, vamos levando no famoso banho-maria, né? E permanecendo aquelas pessoas com acesso e a oportunidade de fala dentro de um seio religioso. E assim a igreja cada dia vem sofrendo as dores por nós não usarmos, às vezes de forma mais enérgicas, com estes homens. Usarmos a autoridade eclesiástica como estes homens, tirando a oportunidade de fala destes homens nas tribunas, nos congressos e nos eventos. Nós temos uma responsabilidade para com o reino de Deus. E a responsabilidade que foi dada a nós, como ensinadores, Deus não vai intervir. A responsabilidade a nós, somos nós que temos que tratar. O apóstolo Paulo estava dizendo para Tito, tratar da situação como herege. E nós precisamos levantar como detentores da verdade, colocado como em defesa do evangelho de Cristo e tratarmos de forma séria com os hereges. Os hereges precisam ser ademoestados, precisam ser corrigidos, precisam ser confrontados, porque o corpo não pode sofrer por causa de uma misericórdia que nós queremos inventar, que nem mesmo o apóstolo Paulo tinha. Eu quero dizer, o que está em jogo na nossa era atual não são somente pessoas, são almas eternas. Porque uma heresia ela pode lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. EBD, uma escola onde você cresce intelectualmente e espiritualmente. Lembre-se sempre, a sua vida é uma dádiva divina. Não desperdice ela. Viva a sua vida intensamente e exclusivamente para a glória de Deus.